Olá, amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. A presença hoje aqui nos estúdios é do vereador eleito Nicolas Reis Moraes dos Santos, pelo PDT, com 1.684 votos. Prazer recebê-lo aqui, vereador. Muito obrigado por o senhor ter aceito o nosso convite e tal, para conversar com a coletividade, com os nossos munícipes aqui. Depois de um bocado de tempo, o senhor ausente dessa Casa de Leis e tal, retorna. Muito bom tê-lo aqui conosco, prazer. Boa noite ao senhor. Boa noite, Carlos Antônio. Boa noite a todos os ouvintes, aliás, espectadores, telespectadores da TV Câmara. Para mim, um prazer enorme também retornar à casa, rever os amigos. Revê-lo com saúde. Obrigado. É sempre um prazer enorme. E estamos aí para mais um período, para mais um mandato, e cheio de expectativas, cheio de projetos, muito feliz com esse retorno. 1.684 votos. Satisfeito com o número de votos, vereador? Ou esperava mais ou achava que não dava tanto? O que o senhor pensava a respeito quando o senhor colocou a sua candidatura? Não, surpreendeu as minhas expectativas, superou. Inclusive a expectativa. Eu, sinceramente, fazia uma avaliação de que eu chegava próximo a 1.400 votos. Essa era a minha avaliação pessoal. Ah, é? Era o númerozinho que eu botava no caderninho ali para mim, né? E superou, né? Fiz 200 e tantos votos, quase 300 votos a mais do que eu imaginava fazer. Por que isso, Carlos Antônio? Porque eu desde o início do ano, eu vinha trabalhando a ideia de estar na chapa majoritária. Ou Sim. como candidato a prefeito ou candidato a vice. Inclusive, isso foi comentado pelas TVs co-irmãs, pelos jornais, pela imprensa como um todo. Sim. Né? E por essa razão, eu perdi, no bom sentido, muitas pessoas da minha relação política que acabaram abraçando outras candidaturas proporcionais de outros vereadores e que eu fui permitindo isso. As pessoas vinham falar comigo e dizer, não, vai lá, trabalha para ele, que é uma boa pessoa e tal. E quando no dia da convenção o meu ponto de vista ficou inviabilizado, o meu ponto de vista interno dentro do partido não venceu e nós não tivemos, portanto, a candidatura majoritária, eu acabei optando meio que em cima da hora pela candidatura a vereador, perdi muitas dessas pessoas e construí, portanto, uma campanha muito em cima do laço, né? É bom lembrar que eu não era governo, apesar do PDT ter sido governo, eu disputei a eleição contra o prefeito Jandir lá em 2012, então eu era em tese oposição a ele, não ocupava, como não tinha ninguém indicado em lugar nenhum. Ou seja, a minha campanha partiu do meu grupo, do grupo de sempre, mas de pessoas que estavam na atividade privada e tal, e que, portanto, não tinham uma dedicação exclusiva para a campanha e tal. Então, tinha muitas coisas que pesavam contra mim. Tinha um monte de coisa também que pesava a favor, né? Eu tinha disputado, já era a 6ª eleição que eu disputo, eu vinha de uma eleição para prefeito, de uma eleição para deputado, não fiquei ausente da cidade, a minha maneira, fora da atividade política, mas participei também de momentos importantes da cidade nos últimos tempos e tal. Isso pesava a favor. E eu acho que eu devo a isso, talvez, essa votação, que para mim, eu repito, me deixou muito contente e eu considero bastante expressiva, dadas as circunstâncias que estavam colocadas. Vereador Nicolas, esse novo modelo de campanha, né? Porque em anos anteriores o material podia ser usado bastante, tinha muita visibilidade. Agora o material mais restrito, recursos somente de pessoas físicas, a questão do tempo mais curto de campanha. O que o senhor pensa a respeito? Como é que foi essa situação para o senhor? Olha, a experiência foi extremamente positiva, regra geral, na minha opinião. A exceção do tempo. Eu acho que o tempo ele está muito curto e encurtar o tempo só beneficia aqueles políticos que já têm carreira, né? Eu, por exemplo, fui beneficiado certamente pelo tempo mais curto da campanha. Mas veja, Carlos Antônio, que a primeira vez que eu cheguei a essa casa, eu disputei a eleição aos 22 anos de idade. Você lembra bem disso? Eu ainda era estudante universitário, né? Olha, eu comecei a fazer campanha em fevereiro.
É desumano, né? Para chegar com 2 votos em outubro, né? Então eu fico imaginando hoje alguém com 22 anos, um universitário, que queira construir uma candidatura vitoriosa, ele vai ter muita dificuldade. E eu acho que a democracia tem que evoluir, os mecanismos da democracia têm que evoluir para permitir exatamente que esse tipo de sujeito, de personagem, possa chegar à Câmara e não o contrário, né? Então, acho que o tempo curto é uma coisa ruim que pese eu ter que reconhecer que me beneficiou, mas eu acho ruim do ponto de vista democrático. Agora, o teto de gastos eu acho que foi fantástico, a limitação da doação para pessoa física foi fundamental para baratear o custo, a limitação das mídias, né? Você não podia ter mini-doors mais, isso barateou a campanha, acho que não atrapalhou, pelo contrário, acho que qualificou o voto do eleitor. O eleitor, claro que essa foi a eleição de transição, mas a gente passando por mais 1, 2 eleições, eu acho que o próprio eleitor vai se acostumar e vai buscar, por exemplo, na internet, na televisão, as informações que ele precisa para poder qualificar o voto. Que este ano já foi uma grande ferramenta. Exatamente, a rede social foi... exatamente. Então eu acho que foi extremamente positivo. Eu gostei das modificações, repito, a exceção dessa questão do tempo, eu acho que isso tem que ser necessariamente revisto. Pena que o Congresso já está pensando em autorizar de novo doações de pessoa jurídica, né? Eu acho que funcionou. O senhor acha que vai assim. passar isso? Eu acho que é possível, porque o argumento deles é o argumento de que uma campanha presidencial ou uma campanha para governo do Estado, ela estaria inviabilizada com a doação só de pessoa física. Eu não concordo com esse argumento. E a questão do financiamento público? Eu acho que é para onde nós temos que caminhar, né, Carlos Antônio? Porque aí você coaliza de uma vez, né? Olha, eu estou falando essas coisas todas sim. Não pensando em mim, pensando no processo político, no aperfeiçoamento dos mecanismos da democracia. Porque eu acho, eu não posso afirmar isso com certeza, mas se eu não fui o que mais gastei, eu fui um dos que mais gastei. Uhum. Eu declarei próximo... ou pouco mais de R$70 mil na minha campanha, em que pese tudo que eu declarei foi o que eu gastei. Talvez tenha gente Sim. que não tenha declarado, mas se eu partir do pressuposto de que todo mundo gastou o que declarou, eu fui um dos que mais gastei. É porque a gente tem relação com amigos e tal, essas pessoas que acreditam na gente, e exatamente porque a gente já está na política há algum tempo, eu consegui chegar nessa cifra de 70 mil, que foi uma cifra suficiente para eu fazer a campanha que eu queria. Não precisava de mais, né? Foi excelente. Agora, é desumano, é ruim do ponto de vista competitivo para alguém que está chegando agora competir comigo, por exemplo, né? É difícil para essa pessoa. Claro. Então, é lógico que se o financiamento fosse público e cada um tivesse o mesmo volume de recursos para gastar, certamente existiria um equilíbrio muito maior, e eu tenho certeza que esse equilíbrio maior qualificaria a Câmara com certeza, eu acho que seria uma consequência natural a qualificação dos quadros da Câmara se isso fosse mais equalizado. Eu, por exemplo, não teria medo de disputar a eleição gastando o mesmo que os meus adversários. Eu acho que tem que ser assim. Então, eu particularmente sou um partidário do financiamento público, acho que devia acabar com o financiamento privado, seja ele por CNPJ ou por CPF, mas eu acho que é um processo de amadurecimento. Eu acho que o Brasil ainda chega lá com esses acertos e erros, né? Essa eleição, repito, acho que já teve acertos. Espero que a legislação não retroaja, que ela avance. E eu acho que avançar seria chegar no financiamento público. No financiamento público. Equalizaria de tal forma a corrupção na busca do recurso, diminuiria sobremaneira, não é? Claro. Olha que o principal argumento daqueles que eram contrários ao financiamento por CPF caiu por terra, não funcionou. O que eles diziam? Que ia ter muito caixa 2. Isso. Que eles iam pegar das empresas e iam fazer caixa 2. Eu não estou dizendo aqui que não teve caixa 2. Sim. É muito possível que tenha tido. Mas, certamente, nós vimos uma campanha, tanto para vereador como para prefeito, muito mais barata do que foi há 4 anos atrás. Isso foi visível. Qualquer um que conviva um pouco com a vida partidária, a vida política, percebeu nitidamente que as campanhas ficaram muito mais baratas. E a ideia não era ficar mais barata, era exatamente ficar mais barata. E eu posso te testemunhar, Carlos Antônio, os empresários não deram dinheiro.
Pode ter um ou outro que deu, mas no geral os empresários não estavam dando dinheiro. Estavam enquanto pessoa física, mas jurídica não estavam dando mesmo. Se estavam todos querendo legalizar, tudo isso que aconteceu no país, eu acho que serviu de exemplo. Parece que a coisa está começando a tomar jeito. Nós temos jeito. Sem dúvida. E essa eleição foi a prova disso. Eu fiquei muito feliz com esse tipo de resultado que a legislação permitiu, assim. Vereador, se o senhor me permite, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Eu quero já deixar para o senhor aqui para conversarmos depois, as questões que o senhor vai trazer, as prioridades que o senhor, não sei se já deu tempo para descansar, para elencar, para 2017, que o senhor vai entrar com essa energia toda aqui no Legislativo, trazendo as suas prioridades. Vamos conversar sobre isso no próximo bloco, então. Um instante só, meus amigos, é um prazer imenso tê-lo conosco em sintonia com a TV Câmara, no nosso programa Fala Vereador de hoje, e a presença do vereador Nicolas Reis Moraes dos Santos, do PDT, eleito com 1.684 votos. Um instante só, a gente já volta. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nesta atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Meus amigos da TV Câmara, estamos de volta com a presença aqui no nosso programa Fala Vereador de hoje, do vereador Nicolas Reis Moraes dos Santos, eleito pelo PDT com 1.684 votos. Vereador, prioridades suas para adentrar 2017 com bastante energia e discutir as suas propostas, aprovar e, enfim, aqui nessa Casa de Leis? Olha, Carlos Antônio, tu sabes que eu sou um cara bastante inquieto, né? Muito, muito, vereador. Eu gosto de fazer mandatos que chacoalhem. Às vezes a gente erra, né? Às vezes se precipita. É o preço que eu pago por essa inquietude. Mas, no geral, eu acho que a gente acerta. Tu sabes que entre 2005 e 2012, eu tive o orgulho... Isso não quer dizer qualidade, mas eu quantitativamente fui o vereador que mais apresentou proposições durante todos aqueles anos, né? Eu fui recordista em todos os anos. E isso eu devo certamente àquele trabalho que eu tinha de ouvir as pessoas, por vários mecanismos, pelas redes sociais e tal, mas especificamente pela Kombi, que era o gabinete móvel que ia até as comunidades, ouvia as pessoas. Isso me dava um feedback fantástico, um diagnóstico fantástico das mais diversas localidades da cidade. Então isso é uma das coisas que eu reafirmei enquanto compromisso durante a campanha, reativar esse gabinete móvel, mas não só, inovar também com outros mecanismos de interação direta com as pessoas, porque são as pessoas que vão nos demandar os serviços e as proposições que a gente vai apresentar aqui na Câmara, então isso é uma coisa. Eu falei muito durante a campanha também sobre a necessidade da Câmara estabelecer as suas proposições mais fundamentadas em números, em estatísticas, em inteligência. Eu acho que está na hora da gente avançar para isso. Eu não sei se eu vou estar na mesa, se eu pretendo disputar a presidência, mas isso ainda está no campo do campo subjetivo, da pretensão, da vontade, mas independente se eu estiver no plenário, se eu estiver na mesa ou não, enfim, na administração da casa, mas eu quero lutar para que essa casa tenha um centro de inteligência, que nós possamos saber, ao final do dia, quantas pessoas embarcaram nos nossos ônibus coletivos, quantas foram para Cordeiros, quantas foram para Murta, quantas vieram da zona rural, quantas não vieram, quantas pessoas utilizaram do sistema público de saúde, quantas para ter consulta com
com clínico geral, quantas foram especialistas, qual foi o tamanho do rombo do número de exames que ficou para trás no dia de hoje, enfim. Nós precisamos ter esses números em tempo real. Eu acho que a Câmara precisa avançar para isso, para que sempre que a gente fizer uma discussão a respeito de qualquer tema, seja na segurança pública, na saúde, na educação, nós saibamos o que a gente está falando e fundamentados nessas estatísticas que a cidade tem. Então, isso é uma das coisas que eu pretendo discutir com os pares. É uma ação que eu entendo tem que ser institucional, ela não pode ser de um gabinete exclusivamente. Por isso, eu já, inclusive, coloco aqui, socializo essa ideia e quero discutir isso com os meus companheiros de Câmara. Acho que o prefeito pode evoluir para isso também. Essas são algumas coisas, né? A sociedade nos reclama uma moralização no setor de obras da prefeitura, de aprovação de projetos, né? É preciso criar uma legislação para dentro da Secretaria de Planejamento Urbano que facilite a vida do empreendedor, mas que ao mesmo tempo e que sobretudo dê segurança jurídica ao empreendedor. Então hoje, se você apresenta um projeto para a construção de uma casa pequenininha, de uma meia-água ou de um edifício para 300 famílias, você precisa saber se ele vai ser deferido, indeferido e por quê. Isso vai ter que estar vinculado em lei. Você tem que criar um conselho para que, se o fiscal disser que não, eu possa recorrer a esse conselho, para que crie-se uma jurisprudência, uma segurança jurídica, para eu saber o que pode e o que não pode. Eu tenho que saber com quem que está, né? Não pode ser como é hoje. Está com o diretor, não está com o diretor, está com o analista, ninguém sabe com quem que está. Isso facilita a corrupção, porque o cara pode pegar, esconder numa gaveta um projeto que entra lá, enfim. Eu acho que isso esse é um setor da administração pública em que a Câmara tem que ter uma atenção muito, muito importante. A questão da crise, da queda de arrecadação do município, essa é outra questão que a Câmara tem que estar muito atenta, porque nós temos que criar meios de fazer Itajaí voltar a crescer, gerando emprego, gerando renda e gerando receita para poder manter os benefícios que nós temos hoje para os nossos servidores públicos, mas ao mesmo tempo precisamos ajudar o prefeito, se for da vontade dele, em criar mecanismos que deem mais eficiência à administração pública. O atual prefeito, o prefeito eleito, ele necessariamente vai ter que fazer aquilo que se chama de choque de gestão, mas chamem como quiser. Seria essa, sob sua análise, uma prioridade do prefeito para 2017, para ele entrar em 2017, já nesse sentido, uma das prioridades? Eu acho que necessariamente. Eu acho que uma das... Eu fico aqui imaginando, porque eu não tenho bola de cristal, claro, mas eu suponho... Seria uma das coisas que você, o senhor, o vereador Nicolas Reis, gostaria de ver o prefeito adentrando por aí? Eu acho que sim, Carlos Antônio. E eu acho que não é nem uma questão de gostar ou não de ver, necessariamente nós veremos, né? Isso independente de quem fosse eleito prefeito, sim, né? Eu imagino que se não for a primeira matéria que nós votaremos em 2017, ainda serão os atuais vereadores que votarão uma reforma administrativa. Eu repito, não tenho bola de cristal, mas eu imagino que essa é uma matéria que vai estar ou agora ou no início do ano que vem a votação dos vereadores, uma reorganização administrativa do município, e essa, sem dúvida, é uma das questões que nós temos que levar com a mais absoluta seriedade. Então é isso, né? As pessoas podem esperar de mim uma atuação muito proativa, em que pese eu ter sido eleito pelo governo, eu vou ter uma postura, sem dúvida, diferente da que eu tive nos meus 2 primeiros mandatos. Eu tive o primeiro mandato como governo e fui muito incisivo na defesa do governo. Tive um segundo mandato como oposição e contrariamente, fui muito incisivo em relação ao governo. Dessa vez eu procurarei ter uma postura mais independente. É evidente que eu vou respeitar as orientações do meu partido, eu tenho partido e não nego isso, e tenho que discutir essas questões internamente, mas quero ter uma postura de independência no sentido de ser sempre coerente com os meus princípios, com as questões da minha consciência. E essa inquietude de sempre do Nicolas. Com relação ao partido, o senhor vai discutir de forma interna, não vai deixar extravasar essa situação. Agora, dentro da sua postura parlamentar, fica aqui, o senhor falou, uma postura mais independente, que exatamente, aí é o vereador Nicolas. Obviamente, sem descartar a conversa interna com o próprio partido.
É isso? Exatamente. Eu acho que é isso que a sociedade reclama diariamente dos políticos, né? Que mude o paradigma, né? Que troque esse paradigma antigo de o cara eleito é governo ou é oposição. Me parece que as pessoas estão exigindo da classe política uma postura diferente. Naquele tempo, não faz tanto tempo, mas há 12 anos atrás, quando eu estreava na Câmara Municipal, essas questões de governo e oposição eram muito claras. A sociedade entendia isso, respeitava e até entendia que tinha que ser assim, né? Hoje me parece que as pessoas não querem mais isso, né? Elas te elegem vereador para que você faça um papel mesmo de fiscalização, de representação da sociedade, um pouco desvinculado do governo. E eu pretendo responder a isso. Eu não sei se vou conseguir responder à altura do que as pessoas exatamente querem, até porque a sociedade é uma coisa muito plural e as pessoas pensam diferente também. Mas as pessoas vão saber que é isso que o senhor está pensando e que essa será a sua postura. Exatamente. Mas me parece que, no geral, é isso que elas nos cobram. E é um mandato assim que eu, pelo menos, tenho imaginado que quero fazer. Muito cedo, né, Carlos Antônio? A gente saiu do processo há um mês e tanto. Alguém diria ao senhor, mas o senhor está sendo corajoso, vereador. O senhor lembra quem falaria isso? Bom, mas eu vou pedir um instante só ao senhor e também aos nossos amigos telespectadores. Nós voltamos na sequência com outras informações. Eu gostaria de conversar, porque além de vereador, também advogado, então eu gostaria de saber do senhor a análise que o senhor faz a respeito da PEC 55, que ela tinha um outro nome, que é aquela aprovada na Câmara com relação ao teto máximo para os gastos públicos. Assim, o que o senhor pensa? Não era 241? Era 241, passou para 55. Então, a gente volta falando sobre esse tema aqui. Perfeito. Pode ser? Claro. Obrigado ao senhor e a você que está conosco no nosso programa Fala Vereador de hoje. A presença do vereador Nicolas Reis Moraes dos Santos, do PDT, eleito com 1.684 votos. Um instante só, a gente já volta. A ouvidoria é sua voz na Câmara de Vereadores de Itajaí. Ela está aqui para defender os interesses do povo, orientando, respondendo com clareza e, acima de tudo, assegurando os direitos do cidadão. Por isso, na hora de dar sugestões, pedir informações ou reivindicações, é só ligar 0800 648 3040. Fale com a ouvidoria e exerça sua cidadania. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o nosso programa Fala Vereador, o nosso último bloco, e as coisas passam quando o assunto é ligeiro. Eu costumo dizer isso aqui, quando o assunto é bom, passa rápido demais, passa ligeiro demais. Vereador Nicolas Reis Moraes dos Santos, eleito do PDT, com 1.684 votos. Vereador, a PEC 55 que limita o teto dos gastos públicos, como é que o senhor analisa? Que efeito pode ter aos municípios, enfim? Eu vejo com muitos maus olhos essa PEC, não gosto dela. Me parece absurdo você limitar os gastos à inflação. Isso para mim não existe, né? É uma emenda constitucional que para mim ela é inconstitucional porque ela esbarra com outros princípios constitucionais. É evidente quando eu falo isso eu não quero que as pessoas me interpretem como alguém que gosta de desequilíbrio fiscal, né? Não é nada disso, pelo contrário. Que gosta de gastança, pelo contrário. Tem que interpretar direito, lógico, não é, vereador? É evidente que tem que ter teto, é evidente que a gente, no Brasil, tem governos, porque a gente joga muito para o governo federal, mas os governos municipais, os governos estaduais gastam muito além da conta, gastam errado, né? Pagam super salários a determinadas categorias, enquanto outras, tão importantes quanto, penam por migalhas. Nós temos desequilíbrios, desigualdades absurdas.
questões que têm que ser revistas. Agora, a limitação do teto, ela tem que ser no crescimento do PIB. Ela tem que ser no PIB e ela tem que ser na receita. É ridículo você imaginar que num ano você possa crescer 10% da sua receita e você vai estar amarrado a um gasto de 6%, porque esses outros 4% você vai gastar em algum lugar. E segundo a proposta do governo, você vai gastar pagando juros da dívida, pagando, portanto, aos bancos que já são aquelas instituições que mais lucram no país, né? Então, nós que lutamos tanto para ter uma educação de qualidade, para ter uma prestação de saúde pública de melhor qualidade, a gente reclama muito do SUS, mas o SUS está em desenvolvimento e a gente precisa melhorá-lo, não é limitando o teto que a gente vai fazer isso, né? O governo está mentindo ao dizer que vai chegar aos 15% e depois estacionar. Não, porque daí quando a receita crescer e eles só gastarem a inflação, esse 15% não vai ser mais 15%, vai ser 14%, daqui a pouco vai ser 13%, daqui a pouco vai ser 10%, daqui a pouco vai ser 9%. Nós vamos estar gastando quase nada do PIB com educação, com saúde, com segurança e vamos estar gastando mais. Hoje nós já gastamos coisa de 50%, vamos estar gastando muito mais do que 50% com os juros. Se hoje parte da nossa receita já é comprometida com o pagamento de juros da dívida, não só com juros, inclusive com o principal, mas especialmente com os juros, quando você fala em cortar gasto, você cortar nos serviços essenciais para pagar mais juros, me parece uma coisa absolutamente incoerente. O Brasil precisa ter um orçamento que se encaixe na sua receita, sim, precisa pagar juros, sim, afinal contraiu essas dívidas lá atrás, mas o pagamento de juros e o pagamento da dívida tem que ser a menor parte dessa fatia do orçamento, não a maior. Nós já fazemos superávit primário, alardeiam essa crise como se ela fosse maior do que ela é, porque em que pese nós temos perdido pontos nos últimos meses, né, nesses indicadores internacionais de solidez, de liquidez. Nós ainda somos um país solvente, que paga os seus, que honra os seus compromissos. Então, nós não estamos no fundo do poço, como muita gente afirma. E se nós quisermos gerar consumo, se nós quisermos fazer com que a indústria volte a crescer, a produzir, certamente não é achacando que a gente vai conseguir fazer isso. Eu acho uma atitude extremamente equivocada do governo. Infelizmente, eu posso dizer que eu tenho certeza que o Brasil só vai afundar ainda mais nessa crise ao aprovar essa PEC. E quando nós acordarmos daqui 3, 4, 5 anos, e tivemos que mudar isso, porque isso vai ser mudado, não tenho a menor dúvida, é que nós vamos voltar a ter algum crescimento na nossa economia. Reforma política. Nós, só para lembrar uma coisa, vereador, o senhor sabe disso, o senhor participou desse processo. A questão, por exemplo, das últimas eleições, Itajaí, cidades de Santa Catarina, de todo o país inteiro, o Brasil inteiro, com altíssimos índices de abstenção, de nulos, de brancos e tal. Isso reflete um recado da população para os políticos e a política? Sem dúvida, Carlos Antônio. Vamos ao exemplo de Itajaí, não é? O prefeito eleito, se você considerar votos brancos, nulos e abstenções, ele teve próximo de 25% dos votos, ou seja, mais de 75% da cidade disse não. Para a Câmara não foi muito diferente, não. Tu vê, mesmo numa eleição capilarizada, com 300 e tantos candidatos, onde em tese cada cidadão conhece um candidato a vereador, teria razões para votar, muita gente não foi votar, se negou a fazê-lo, né? Quando o cidadão deixa de ir à urna, ele também está dando recados. Não quero, esse processo a mim não interessa, né? E nós temos que pensar sobre isso, sim. A classe política toda tem que pensar sobre isso. Eu lamento que Brasília não pense sobre isso, ou a ficha dos políticos que nos representam lá ainda não tenha caído ao ponto de eles efetivamente fazerem uma reforma política decente, estrutural, que mude estruturalmente o sistema político administrativo do país. Não vão fazer num curto espaço de tempo, porque não lhes interessa, não é? As reformas, as pequenas alterações que eles fazem sempre beneficiam a manutenção deles no poder, a reeleição deles, os projetos políticos deles. Agora tem uma situação, o senhor me lembrou, me permita, vereador, tem uma situação lá que é aquela situação do Caixa 2, mas não pode ser retroativo. Aí ontem ouvi alguns juristas e tal, tarde da noite, nas Coirmãs TVs e tal, os caras, sim, mas espera só um pouquinho. Se é Caixa 2, é considerado crime?
Como é que não é retroativo? Ele é criminoso, tem que ser retroativo. Então o que o senhor pensa a isso respeito? O pessoal não quer. É o efeito Lava Jato, né? Existia um momento, não faz muito tempo, em que políticos de outros partidos que não o PT achavam que aquilo ali ficaria isolado ao PT, sim, né? Sim. E, de repente, ela começou a alcançar outras siglas, né? E agora está todo mundo preocupado, porque tem muita gente suja com as mãos, que colocou a mão no mesmo lamaçal, né? Então, é lógico que sim, listagem inclusive de passagens aéreas aí, vários políticos de Santa Catarina, do nosso estado, inclusive. Tem de tudo, né? E agora o que vale para um não vale para o outro, não, agora vale para todo mundo. Caixa 2 sempre, nunca pôde, né? Nunca pôde, é crime. Agora vai anistiar. Mas é lógico que essa discussão tem tudo a ver com a lista do Odebrecht. Óbvio, evidente, né? Óbvio. Porque a lista do Odebrecht vai estar lá o quê? Pagamentos para campanha oficiais, pagamentos para campanha não oficiais, etc. E dizendo os nomes. Todo mundo vai dizer que foi para campanha. Todo mundo vai dizer, não, foi para campanha, Ninguém vai dizer que foi lá cobrar propina, né? Sim. Mas, enfim, há um entendimento da justiça nesse sentido. Se vale para um, vai ter que valer para todo mundo. Essa é a minha opinião. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do programa, mas antes ainda de a gente terminar... Segurança, o senhor ouviu durante várias vezes, já é uma lei aprovada e que, se eleito, o prefeito Volney Morastone afirmava que implantaria no seu governo, se eleito, a questão da Guarda Armada na cidade. O senhor, qual a sua análise? Eu penso que é uma demanda já reprimida, é preciso sim. Eu não gosto da ideia da guarda ter arma de fogo, continuo não gostando. Acho que ela pode ser uma guarda que tem armamento, mas que esse armamento não seja letal. E penso que a instituição da guarda tem que vir junto com a formação de uma reunião institucional da Guarda, da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Ministério Público para a criação de um centro de inteligência exclusivamente de segurança pública. Hoje não tem como você fazer segurança pública sem tecnologia, não adianta jogar um monte de efetivo na rua, que isso não vai adiantar nada se tu não souber onde é que estão os focos, onde é que estão os criminosos, em que período eles atacam, de onde eles saem, de onde eles vêm. Se não tiver o serviço de inteligência, não funciona. Não funciona, né? Então eu acho que é sobretudo nisso que a gente tem que investir. O município tem que ser parceiro das polícias nesse sentido, porque elas têm muita dificuldade de se financiar nesse aspecto, né? E aí a gente coloca os coitados no melhor dos sentidos, mas né, sacrificamos esses policiais, sacrificaremos guardas que estarão expostos a situações extremamente de risco de morte, inclusive, né? Então, acho que vamos montar a guarda sim, mas vamos montar ela direito, né? Não adianta jogar a gente na rua, porque não adianta nada. Vereador Nicolas Reis Moraes dos Santos, prazer tê-lo aqui. Logo, depois de alguns anos, depois de algum tempo, aqui na TV Câmara, prazer recebê-lo aqui. Com certeza, a primeira de tantas outras que a partir de 2017 o senhor estará conversando aqui com a comunidade de Itajaí através da nossa TV Câmara, com a nossa equipe aqui, que, na verdade, lhe desejamos saúde, muita saúde, bastante energia ao senhor e à sua equipe, para que venha 2017 o senhor adentre aqui com os demais nobres edis, buscando sempre as melhores coisas para a nossa cidade, as melhores propostas, tratando das necessidades da nossa gente itajaiense e a melhor qualidade de vida para todo mundo. Muita saúde para o senhor e a sua equipe. Muito obrigado pela sua participação hoje. Obrigado, Carlos Antônio. É legal ouvir isso de ti. Fico feliz com o carinho, com o teu carinho, com o carinho de todos os servidores aqui da Câmara que me receberam super bem quando eu subia aqui para o estúdio. É um prazer enorme voltar, eu gosto da atividade pública. Essa casa é uma casa onde grandes homens e mulheres debateram a cidade ao longo de toda uma história, né? Eu me orgulho muito, me honra muito ser vereador, já é o 3º mandato, mas a gente carrega como se fosse o primeiro, estamos com a mesma energia de como se fosse o primeiro. Espero poder fazer um bom mandato e quero contar com cada um daqueles que estão do outro lado da telinha nos assistindo nesse momento, quero contar com cada um deles, se votou no Nicolas, se não votou, se gosta, se não gosta, não me interessa. Puxem a orelha se achar que eu fiz errado, sugiram se achar que eu estou no caminho certo, vamos construir esse mandato junto, é isso que eu quero, é isso que eu espero. Para que a gente possa, eu acho que esse é o objetivo de todo mundo, fazer uma cidade sempre melhor.
Muito obrigado, senhora. Boa noite. Obrigado. E a você que esteve conosco até o presente momento, é sempre motivo de prazer tê-lo aqui em sintonia com a TV Câmara. Hoje, com a presença no nosso programa Fala Vereador, vereador Nicolas Reis Moraes dos Santos, com 1.684 votos, eleito para o mandato que se inicia em janeiro de 2017. Amigos, tenham todos uma grande noite, foi um prazer e até o próximo programa.